A discussão sobre a regulamentação da reforma tributária gerou insatisfação, sobretudo nas empresas de bebidas, tabaco e petróleo. Os representantes desses setores tentam fazer com que o Congresso deixe seus produtos de fora do chamado imposto do pecado, que será aplicado a itens prejudiciais à saúde ou então ao meio ambiente. Segundo a plataforma interativa lançada pelo Banco Mundial para simular o impacto do imposto sobre valor agregado, os refrigerantes poderiam ter um aumento de 33% na taxação, a cerveja pouco mais de 46% e outras bebidas alcoólicas 61%. O cigarro, um reajuste de 250%. Esses percentuais foram projetados pelo banco com base em informações repassadas pelo Ministério da Fazenda. Representantes desses setores afirmam que a tributação causará perda de arrecadação para o contrabando, já que os produtos aumentariam e o comércio ilegal continuaria a praticar preços competitivos. Por outro lado, especialistas que defendem a taxação afirmam que o imposto do pecado não se trata de uma punição, mas será um instrumento para financiar a mitigação de efeitos negativos desses setores. Assunto importante para a gente refletir, porque trouxemos lá atrás a reflexão sobre a atuação das organizações criminosas. Você, Cristiano Beraldo, muitos entendem que quando você aumenta demais os impostos para alguns produtos, você inclusive acaba estimulando o comércio ilegal. E seria um prato cheio para organizações aumentarem o leque de produtos. Bom, também trabalhamos com uísque falsificado, cigarros contrabandeados do Paraguai, além da cocaína, das armas, de uma porção de coisas que eles fazem. Agora, você que está aí nos Estados Unidos, a gente precisa olhar para o início do século passado. A lei seca nos Estados Unidos também foi um prato cheio para a máfia italo-americana, não é, Beraldo? Pois é, Canhoto, mas olha que interessante, um governo eleito prometendo cerveja e picanha, agora faz campanha para que a população se torne vegana e abstêmia. Olha que mudança radical, não é? A gente, claramente, você já tem impostos bastante elevados na bebida, no cigarro, sobretudo, porque já há muitos anos se entende que o cigarro faz mal à saúde, que boa parte desses males do cigarro acabam se transformando em custo para o sistema de saúde e, em razão disso, se aboliu propaganda de cigarro, né, aumentou-se o preço e tal. Isso é um instrumento que países usam para isso. Na época da lei seca, enfim, ali tinha um contexto histórico diferente, né? Foi uma proibição efetiva, coisa que claramente não funcionou. Existem fortunas feitas naquela época por contrabandistas e pessoas que operavam no submundo que até hoje estão ainda presentes e, enfim, começaram ali e hoje já estão em vários outros ramos de atividade na economia norte-americana. Mas o que a gente vê no Brasil é diferente. Essa proposta, diante da incapacidade que se tem hoje de fazer uma fiscalização efetiva, por exemplo, nesse mercado de cigarro contrabandeado, já dá o tom de que é uma medida absolutamente incapaz de produzir o efeito prático, não é? Então, como você já não tem mais o problema do receptador, porque afinal de contas, se você comprou a sua maconha do traficante, mas você é só um usuário, não tem problema. Então, quem compra o cigarro também contrabandeado, esse aí está ileso, não tem problema nenhum para ele. Então, o consumo do produto que vem da criminalidade está protegido, está garantido. E aí você vai ver justamente o reforço do faturamento desses que atuam na ilegalidade. Porque o consumidor vai ser colocado numa posição onde ele procurará alternativas para tomar a cerveja dele num preço que ele possa pagar, a fumar o cigarro dele num preço que ele possa pagar e por aí vai. Não há como você simplesmente obrigar a mudança de hábito de uma sociedade simplesmente porque você vai roubar dinheiro dela, porque o dinheiro vai para o caixa do governo para fazer o quê? Vai voltar para a sociedade como? Com esse nível de serviço público que nós temos hoje, é claro que o consumidor, o contribuinte, vai se sentir roubado, não é? E vai procurar subterfúgios. Quer dizer, é um passo absurdo rumo
há um aprofundamento da economia ilegal, uma coisa que não faz nenhum sentido. Mota, sua contribuição. Muitos aqui escrevendo que, dependendo do aumento da taxação desse imposto, certamente facções criminosas vão querer investir em cigarros e também bebida falsificada, hein, Mota? Pois é, Cariato, o imposto do pecado vai ser cobrado sobre produtos nocivos à saúde. Eu queria saber qual será a alíquota do imposto da maconha. Como assim? Maconha não vai pagar imposto? Não acredito que deixaram a maconha de fora da reforma tributária, gente. Acompanhe o meu raciocínio aqui. O porte de maconha foi descriminalizado, não é isso? Então agora o sujeito pode ir na biqueira, comprar lá não sei quantas gramas de maconha e sair andando de boa por aí. Mas e o imposto, companheiro? Não incide imposto nessa transação? Não acredito. Então no Brasil, cigarro vai pagar imposto, blusinha vai pagar imposto, mas a maconha é isenta? Que isso, companheiro? Eu não acredito nisso. Você, delegado Palumbo, que a gente precisa refletir sobre o imposto do pecado, uma taxação de até 250%, por exemplo, no cigarro. Isso certamente poderia estimular contrabando, falsificação e fortalecimento de organizações criminosas, não? Quase 10 bilhões são deixados de ser arrecadados por causa do contrabando de cigarro. E o que me preocupa é essa saga do governo federal em taxar. Mas isso a gente consegue entender. Eles estão gastando mais do que arrecada. E o dinheiro, uma hora, acaba. O dinheiro não cai do céu. E que deixa a gente extremamente preocupado. Eles estão taxando tudo e quem vai levar o prejuízo é o mais pobre. É aquele trabalhador simples que trabalha a semana inteira, que no final de semana quer tomar cervejinha em paz, quer comer seu churrasquinho. Não, agora vamos aumentar lá o refrigerante, que muita criança aí compra esses refrigerantes populares, vai aumentar também. Quem vai pagar a conta? É sempre o mais pobre que vai pagar a conta. E o que o Mota falou é verdade, né? A maconha ninguém vai comprar nada. Vamos fazer um outro raciocínio aqui. Você comprar uma arma é legalizado. Qualquer um aqui pode comprar uma arma, mas você não pode portar. Agora, cocaína, maconha, é proibido a venda. E você pode portar. Então, essas incoerências aí causam instabilidade, inclusive instabilidade jurídica. Eu sou contra qualquer tipo de aumento de impostos. O Estado já arrecada mais. O que a gente tem que fazer é enxugar o Estado cada vez mais. Tirar milhares de cargos de amigos de amigos, tirar ministérios, reduzir os gastos do Estado e não aumentar as custas do trabalhador. Quem vai pagar a conta, afinal de contas, é aquele trabalhador mais humilde. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, quando você aumenta o imposto para um produto que faz mal à saúde de alguém, o governo ou, enfim, alguns organismos acabam fazendo o cálculo de que aquela população vai deixar de consumir determinado produto por conta do preço. Mas, assim, o Brasil, eu acho que é um case internacional muito bem sucedido na redução do índice de fumantes, né? Por conta de campanhas macistas na televisão, aquelas fotografias terríveis no maço de cigarro. Me lembro que nos anos 80 e início dos 90 havia propagandas na televisão, propagandas que associavam o cigarro a práticas esportivas, pessoas bem-sucedidas e por aí vai. Houve uma mudança na legislação, isso passou a ser proibido e a gente viu uma queda vertiginosa do número de fumantes. Ok, eu acho que essa foi a melhor saída, mas aqueles que optaram em continuar fumando, que péssimo para eles, né? Acabaram arrebentando com a saúde, mas eles têm essa opção, não é aumentando o preço que você vai permitir ou desestimular uma pessoa a fumar. Você não acha que essas pessoas que são dependentes do cigarro vão continuar fumando, só que vão comprar agora na banquinha do camelô uma marca paraguaia que é parecida com aquela famosa que vende na padaria? Renato, eu vou provocar aqui uma reflexão mais ampla do seu pensamento. É claro que houve um esforço muito grande, apoiado, né, ou comandado pelas autoridades na limitação de publicidade. Antigamente, acho que podia publicidade só acho que depois das 10 da noite, depois acabou com isso também, e a gente parou
de conviver. Os restaurantes, depois, por leis municipais, foram restringindo áreas de fumantes. Quer dizer, a vida do fumante... Eu acho cigarro... que o ministro da Saúde, salvo engano, acho que era o José Serra, à época, e essa lei municipal foi criada pelo Executivo Municipal aqui. Paulo Maluf, à época, era o prefeito. E aí a vida do fumante foi, né, ficando mais difícil diante da total liberdade que o fumante tinha. O fumante fumava no avião. Você tem várias entrevistas antigas, programas de entrevistas antigas que você consegue ver pelas plataformas, os entrevistadores fumando. Nas novelas, os atores fumavam, né? Os personagens fumavam e os atores aproveitavam para matar ali sua vontade de fumar enquanto trabalhavam, os filmes e por aí vai. Então, isso mudou. Só que aí, Caniato, o que aconteceu de verdade no Brasil? O consumo do cigarro lícito caiu. O consumo da maconha aumentou demais. O consumo dos vapes, desses cigarros eletrônicos no Brasil, explodiu. É um mega mercado esse negócio de cigarro eletrônico. E aí vamos pôr na balança, será que efetivamente o efeito pretendido ao se aumentar imposto de cigarro, se impor todas essas limitações, ele realmente permaneceu? Eu não vejo assim. Eu vejo que o cigarro lícito ele pode ter diminuído o seu consumo, mas ele abriu espaço para o contrabando, que hoje é imenso, e o consumo dessas substâncias que geram uma demanda bastante grande no sistema de saúde pública. Então você tem a pessoa que vai para a maconha, e que agora, né, mais do que nunca, e aí depois ela vai para outras drogas, acaba na Cracolândia, ou fica viciada e tem que ser internada. Aí você tem uma discussão, pode internação compulsória, não pode? Aí a família, o que faz? Não sei o que, uma tragédia familiar, social imensa, e aí se vangloriam de terem acabado com a propaganda do cigarro. Quer dizer, faltou levar a sério a preocupação e impedir naquele momento, lá na década de 80, começo dos anos 90, que esse consumo do cigarro diminuísse enquanto consumo de outras substâncias como a maconha aumentassem. Então não vejo que esse foi um modelo de sucesso não, Caniato. Acho que isso é uma bandeira que se coloca, uma história que se conta, mas se você olhar da responsabilidade de quem tomou aquelas medidas com a população, eu acho que o efeito, ele hoje deve estar pior do que era naquela época. Mas o legislativo, assim, não havia o vape naquela época, né? O legislativo tem que estar monitorando o tempo todo as transformações da nossa sociedade para colocar em discussão e elaborar novas leis. Mas, enfim, eu acho importante esse raciocínio, essa provocação. Mota, você, o que é preciso trazer para esse debate, por favor? Achei muito bom esse seu ponto, Caniato, porque eu sempre aponto isso às pessoas. Ao mesmo tempo em que o cigarro de tabaco foi demonizado, glamourizou-se o cigarro de maconha. Foi durante o mesmo período. O cigarro faz mal para você, tabaco provoca câncer, acaba com anúncio, acaba com patrocínio. Ao mesmo tempo você passou a ver os baseados nos filmes, na televisão, na literatura, nas novelas. Por que isso? Se você for olhar os estudos científicos, a fumaça do cigarro de maconha tem os mesmos compostos nocivos que a fumaça do cigarro de tabaco. Tem alcatrão, tem uma série de produtos cancerígenos. Por que ninguém fala disso? Agora, em relação ao imposto, sempre bom a gente lembrar, a justificativa do imposto é o poder que o Estado tem de cobrar o imposto e acabou. Ou você paga, ou você perde os seus bens ou a sua liberdade. O resto é papo furado. Essas justificativas aí, esse imposto é para pavimentar as ruas, esse imposto é para eliminação, nada disso, isso tudo vai para uma caixa única e aí desse dinheiro eles fazem banheira de hidromassagem, pagam diária de hotel no exterior, é assim que funciona. Agora, essa ideia de cobrar imposto do pecado é muito arrogante. Você imagina aquele meia dúzia de pessoas sentadas num gabinete em Brasília decidindo por nós o que nós
devemos ou não devemos fazer. Vamos aumentar o imposto das coisas que fazem mal. Ao mesmo tempo, vamos descriminalizar a maconha. Maconha que, obviamente, não paga nenhum imposto. Então você olha para isso e diz, não faz absolutamente nenhum sentido. Delegado Palumbo fez algumas anotações, a gente quer escutar também, hein, delegado? Não, eu acho que vai chegar um tempo que a gente vai sentir saudade de ver algum fumante do nosso lado de cigarro comum, porque agora a gente vai receber baforada de maconha em todos os cantos, inclusive em porta de escola. E eu já deixo público aqui o meu voto, eu vou votar contra isso daí. Isso é absurdo. A velocidade, esse governo é um leão com a boca gigantesca. E não só o governo, não. Vou bater na própria carne. Deputados também, senadores também. Aquele congresso lá, às vezes, me parece um aquário. O governo vai lá despejando emendas e os congressistas lá. Isso é perigoso para a economia, é perigoso para o Brasil. Ninguém ganha absolutamente nada com isso, exceto os próprios parlamentares, que geralmente ganham emendas, né? E não é pouca emenda não, viu? É milhões. Dizem, não sei se é verdade ou não. Corre lá no Congresso Nacional que, para se aprovar o DPVAT, foram 5 milhões para qual deputado votou contra. Aí eles votam contra, 5 milhões de emenda, e depois entram nas redes sociais e falam, eu me enganei, eu votei errado. Mentira, estão enganando a população. Pois é, Beraldo, vou trazer um outro destaque. Quer fechar você, por favor? Não, a gente falou aqui desses aspectos principais de um faz de conta, querendo parecer que está tomando medidas que aumentam a tributação em cima da população para o bem da própria situação, da própria população. Olha que loucura isso, olha que inversão de valores, que narrativa mais sem vergonha que estão tentando colocar para simplesmente, de um lado, aumentar a arrecadação, mas, na verdade, o que vão fazer é aumentar a atividade ilegal e a sonegação de impostos.